Qual o impacto de uma quebra de safra gigantesca como essa que a gente está vivenciando agora na safra 21-22? Para falar sobre isso, eu convidei o Adriano Loturco, analista de mercado da AgroConsult, para relatar para vocês os impactos no mercado nacional e global. Fala aí, Adriano, tudo bem? Tudo bom, André? Seja bem-vindo aqui ao episódio da TV Rally, um episódio que a gente fala agora sobre os impactos dessa quebra de safra que a gente trouxe e divulgou para o mercado na semana passada. Adriano, já vou começar aqui com a pergunta então sobre os impactos da quebra de safra. Semana passada a gente divulgou o nosso dado aqui de uma safra brasileira de soja de 125,8 milhões de toneladas, que representa 18 milhões de toneladas a menos do nosso potencial produtivo, mas quando a gente junta as quebras de safra também da Argentina, do Paraguai, essa quebra supera 30 milhões de toneladas e sem dúvida traz reflexos muito grandes para o mercado. Então eu queria aproveitar a sua vivência aí no mercado e as análises que você tem feito para trazer para o nosso público um pouco dessa análise dos reflexos da quebra de safra. Tudo bom, André? Primeiro, obrigado pelo convite. O primeiro reflexo que a gente já está vendo desses mais de 30 milhões de toneladas são os preços internacionais em Chicago. No começo do ano, um pouco antes dessa quebra enorme, gigantesca, como você disse, se materializar e se concretizar, a gente saiu de Chicago por volta aí de 13 dólares e 50 para a sexta-feira passada ter fechado aí acima de 16 dólares. Os prêmios de exportação também saíram por volta aí de 35 centavos por bushel para próximo aí de 1 dólar e 50. Então, o primeiro reflexo que a gente viu foram os preços explodindo, né? Por que os preços subiram tão fortemente e tão rápido? Porque a gente vem de um cenário no Brasil e no mundo, de forma geral, nas últimas duas safras, onde o mundo não acumulou soja, não acumulou estoques de soja. As produções, de forma geral, foram boas, não foram excelentes, mas o consumo veio muito forte. E quando esse ano a gente vê uma situação com menos 30 milhões de toneladas na América do Sul, a reação dos preços do mercado internacional foi isso aí que a gente viu. Ou seja, a gente não tinha um colchão aí para aliviar essa quebra de safra como a gente está vivenciando agora, né? Exato. O mercado vai passar bem apertado e outra coisa que a gente já vem notando tanto no Brasil quanto na China, na Ásia, é que assim, preços internacionais no atual patamar que a gente está vendo já começam a racionar a demanda, né? A indústria de carnes, de proteínas animais de forma geral, vem passando por uma situação de margens bem apertada, em muitos casos negativos, e que isso a gente tem visto um racionamento grande na demanda. A gente pode dizer que no Brasil a gente vai ter redução do esmagamento de soja já em função tanto desse cenário de quebra como também do cenário de restrição da demanda? Sim, a gente já trabalha com um cenário de redução no esmagamento do Brasil. O primeiro fator que leva a isso foi que a gente já está sabendo desde o ano passado, é a mistura do B10, né? Era já para ser a partir de março B14 e a gente vai passar o ano inteiro como B10. E a segunda situação é o que a gente está vendo no setor, como eu falei, de carnes. As margens negativas em muitos casos, né? Os preços da carne não reagem, as exportações vão bem, mas não estão indo tão bem quanto a gente esperava e quanto foram no ano passado. Então, o esmagamento do Brasil não deve crescer como a gente imaginava e como a gente poderia crescer. Adriano, e esse aumento de preço que a gente está vendo no mercado internacional está se refletindo agora para o produtor brasileiro também? De uma certa forma, isso compensa a quebra de safra que a gente está tendo? André, na verdade, ela compensa para o produtor do Cerrado, do Centro-Oeste. Para o produtor do Sul do Brasil, infelizmente, não. Regionalizando para o Cerrado, né, os preços subiram muito do começo do ano para cá. O produtor está colhendo mais do que ele esperava, né, do que eram as projeções. E em terceiro, a gente está entrando numa safra muito menos comercializada. Então, esses três fatores juntos fazem com que compense e melhore, inclusive, o resultado do produtor do Cerrado de forma geral. Já no sul do Brasil, infelizmente, a situação, a gente tem preços melhores, a comercialização ela vinha dentro de uma tendência normal, que é um pouco mais atrasada,
e que isso poderia gerar uma expectativa de vender a preços melhores nos preços atuais, mas infelizmente a quebra de safra vai deixar muito pouco, se é que vai deixar alguma coisa para o produtor ainda comercializar. Ou seja, tem preços bons, mas não tem mais produto para comercializar. Infelizmente, para o sul do Brasil, vai ficar aquele gosto na boca de passou e não deu para aproveitar. Bom, Adriano, a gente ainda está no campo fazendo as avaliações do Rally e provavelmente a gente vai trazer no dia 17 de março um novo número para essa estimativa de safra, mas que eu imagino que não vai fugir mais muito dos 125, talvez um pouquinho mais, um pouquinho a menos, talvez mais menos do que para mais, né, em função das condições que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, mas de uma certa forma o cenário da 21-22 já está dado, né? Eu queria aproveitar para a gente falar um pouquinho do cenário da safra 22-23, que começa a se desenhar agora. O que você pode adiantar para a gente? Bom, André, antes da gente falar de 22-23 no Brasil, a gente tem que olhar para os Estados Unidos, né? O produtor americano está finalizando as suas decisões, o que vai plantar, se vai plantar mais soja, vai plantar mais milho. Ele vai enfrentar um aumento de custo de produção importante, assim como a gente está vendo aqui no Brasil também. E o que a gente está olhando em função do cenário de preços internacionais é que o produtor norte-americano deve aumentar a área de soja em detrimento da área de milho. Tá? É claro que isso ainda isso não está claro, não está definido. O USDA, nessa semana, na sexta-feira, dá uma primeira sinalização de como é que deve ser o quadro de oferta e demanda dos Estados Unidos, mas o número de plantio oficial, né, o primeiro número oficial do USDA de plantio só sai no final de março, no dia 31 de março. Né? É um cenário de que, em tudo correndo bem, o mercado já sinaliza um preço mais baixo para a safra 22-23. Quando a gente compara os preços futuros da safra 22-23, já tem um degrau importante e grande entre os preços da safra 21-22 e os preços da safra nova. E para o Brasil, Adriano, vamos pensar 22-23, quais que seriam os principais desafios agora que se coloca para o produtor de soja também que começa a planejar essa próxima safra? O primeiro desafio de todos é o gerenciamento desse aumento muito grande dos custos de produção que a gente tem visto, que a gente acompanha por aí. O segundo é a questão da disponibilidade de produto, de insumos, né? A gente tem acompanhado o problema com fertilizantes, os problemas com químicos, com herbicidas e com uma série de produtos, né? Existe um risco, inclusive, com semente em função do problema de produção no sul do Brasil. Então esse é, sem dúvida nenhuma, o primeiro alerta do produtor que ele tem que prestar atenção. O segundo é aproveitar essa situação de preços firmes agora, ainda bastante altos, mesmo que haja esse degrau entre a safra atual e a safra nova, para ir travando os preços e as suas relações de troca para a safra 22-23. Por quê? Em tendo uma safra boa nos Estados Unidos, pode ser que esses preços que a gente está vendo hoje não se sustentem por tanto tempo. Então, acho que o desafio é aproveitar essas oportunidades que estão surgindo no mercado agora e ir fazendo boas relações de troca aí para a próxima safra. Ou seja, não existe ano fácil, né, Adriano? Cada ano diferente do outro, com uma novidade e algum fator aí que o produtor tem que conseguir manejar no campo. Não, sem dúvida. Cada ano é um ano, cada ano a gente zera e começa tudo de novo, como se fosse o ano zero, o primeiro ano de tudo. Bom, a única certeza é que o Rally vai estar acompanhando essa nova safra também que começa a desenhar. Adriano, obrigado aí pela tua participação, espero vê-lo novamente em outra oportunidade aqui nos estúdios da TV Rally. Eu que agradeço o convite, André. Estamos sempre à disposição aí. Bom, assim a gente encerra então mais um episódio da TV Rally. Gostaria de aproveitar e desejar um ótimo carnaval para vocês. Lembrando que semana que vem a gente só vai ter um episódio, né? Que alguns aí vão estar de ressaca ainda do carnaval. Grande abraço! Empreendendo com o meio ambiente ganha um prêmio da ONU. E eu sei que dá para ser mais ecológico aqui, na cidade. O Santander também sabe, por isso lança a Plataforma Estação. Uma iniciativa que está levando mais responsabilidade ambiental para a estação de trem Vila Olímpia, em São Paulo.
com jardins verticais irrigados com água de reuso, geração de energia solar, tratamento de esgoto para preservação do Rio Pinheiros, reciclagem de lixo e muito mais. Um projeto modelo oferecido de graça pelo Santander para que grandes marcas façam o mesmo em outras estações. Fica a dica, hein? E o banco também quer ajudar dando crédito para a compra de placas solares para sua casa, empresa ou fazenda com as menores taxas em até 96 vezes. Acesse e saiba mais. Juntos, a gente pode fazer um mundo mais sustentável. Santander. O mundo está mudando. A população mundial está crescendo. Em 2050, mais 2,4 bilhões de pessoas precisarão ser alimentadas. Portanto, se pudermos fazer mais para ajudar mais agricultores a produzir mais alimentos, de maneira mais sustentável, em todos os tipos de solo, estaremos contribuindo para um futuro melhor para todos. Como líder global, nós da OCP acreditamos que trabalhar em conjunto é a chave para garantir uma agricultura sustentável e próspera. Buscamos atingir os limites da ciência e da tecnologia para uma agricultura sustentável, não apenas para nós, mas para gerações futuras. Usando nossa experiência para transformar o precioso fosfato de Marrocos, o trabalho que realizamos é de vital importância, procurando constantemente criar soluções inovadoras de fertilizantes em toda a cadeia de valor. Mineração, refino, transformação e criação de produtos para o benefício de pessoas em todo o mundo. Os fosfatos são vitais para o desenvolvimento e crescimento das culturas, portanto, os fertilizantes fosfatados são um fator de crescente importância para os agricultores de todo o mundo, já que o crescimento radicular se torna cada vez mais um fator crítico. É por isso que não mineramos apenas da melhor forma e mais inteligente, ou refinamos nossas técnicas de produção para produzir fertilizantes com melhor desempenho em uma ampla variedade de solos. Nós também mineramos novas ideias, refinamos-as e as espalhamos para o mundo todo.